Olá, viajantes do desconhecido, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além da Realidade. Eu sou Jones Jr., seu guia pelos caminhos sombrios e misteriosos que habitam os cantos mais obscuros da mente humana e do mundo sobrenatural. Aqui, mergulhamos em histórias que desafiam a lógica, arrepiam a alma e nos fazem questionar o que é real. Se você é novo por aqui, prepare-se para uma jornada intensa e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum relato. Hoje, temos uma história que vai mexer com seus sentidos, envolvendo seitas, segredos e verdades perturbadoras. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha comigo, porque o que está além da realidade pode estar mais perto do que você imagina. Meu nome é Ana, mas todos me chamam de Aninha. Tenho 27 anos agora, mas quando tudo aconteceu, eu era apenas uma menina de 6 anos, com olhos curiosos e um coração que ainda não entendia o peso do mundo. Minha tia Lúcia, a mãe da minha prima, Sofia, sempre foi uma figura marcante na família. Era alta, com cabelos cacheados que pareciam ter vida própria e uma risada que ecoava como sinos em dias bons. Mas havia algo nela, uma intensidade nos olhos, uma maneira de falar que, às vezes, fazia você se perguntar se ela estava brincando ou se havia algo mais profundo, mais sombrio, por trás de suas palavras. Hoje, olhando para trás, vejo que talvez sempre tenha havido sinais, mas ninguém na família queria enxergá-los. Este é o relato do que aconteceu com minha tia Lúcia, visto pelos meus olhos de criança e pela mulher que me tornei, tentando juntar as peças de uma história que ainda me assombra. Eu adorava passar os fins de semana na casa da tia Lúcia. Ela morava numa chácara nos arredores da cidade, um lugar cheio de árvores frutíferas e um riacho que corria preguiçoso no fundo do quintal. Sofia, minha prima, era minha melhor amiga. Tinha 6 anos como eu, mas era tão diferente, quietinha, com olhos grandes que pareciam carregar segredos. Ela não falava muito, mas quando estávamos juntas, correndo atrás das galinhas ou inventando histórias sobre fadas no bosque, ela se abria. Era como se, por um momento, ela esquecesse o peso que carregava. O pai da Sofia, meu tio Eduardo, morreu num acidente de carro quando eu tinha 4 anos. Eu não entendia muito bem na época, mas lembro da tia Lúcia chorando tanto que parecia que o mundo ia acabar. Depois disso, ela mudou. A risada dela ficou mais rara. E às vezes eu a pegava olhando para o nada, como se estivesse ouvindo vozes que ninguém mais escutava. Minha mãe, irmã mais velha da tia Lúcia, dizia que era o luto, que ela precisava de tempo. Mas o tempo passava, e tia Lúcia só parecia afundar mais. Ela parou de ir à igreja, algo que chocou a família, porque tia Lúcia sempre foi devota. Antes, ela cantava hinos com uma voz que dava arrepios, e eu adorava ouvi-la. Mas depois do acidente, ela começou a dizer coisas estranhas, como Deus não estava lá quando eu precisei, ou a verdadeira luz está em outro lugar. Minha mãe ficava preocupada, mas tia Lúcia cortava qualquer tentativa de conversa. Aos poucos, ela parou de atender nossas ligações, de aparecer nos almoços de domingo. Sofia também sumiu das nossas vidas, e isso me doía mais do que eu podia explicar. Eu sentia falta dela, da minha parceira de aventuras. Um dia, minha mãe me levou à chácara para tentar falar com tia Lúcia. Eu estava animada, achando que ia brincar com Sofia, mas quando chegamos, havia algo diferente no ar. A casa, que antes era cheia de vida, parecia fria. As cortinas estavam fechadas e o jardim, que tia Lúcia cuidava com tanto carinho, estava tomado por ervas daninhas. No quintal, havia 3 mulheres que eu nunca tinha visto antes. Elas usavam vestidos brancos, longos e tinham cabelos lisos e brilhantes, como se fossem de comercial de shampoo. Elas sorriam, mas o sorriso não chegava aos olhos. Quem são elas? Perguntei à minha mãe, puxando sua mão. Ela franziu a testa e disse, baixinho: Não sei, Aninha. Fica perto de mim. Tia Lúcia apareceu na porta. Mas não era a tia Lúcia que eu conhecia. Ela estava magra, com olheiras fundas, e seu cabelo, que antes era tão vibrante, estava preso num coque desleixado. Ela sorriu ao nos ver.
mas foi um sorriso forçado, como se doesse. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, sem nos convidar para entrar. Minha mãe tentou falar sobre Sofia, sobre como estávamos preocupadas, mas tia Lúcia a interrompeu. "Ela está bem, está comigo, não precisam se preocupar." Uma das moças de branco se aproximou, colocando a mão no ombro da tia Lúcia, e disse com uma voz doce demais: "Lúcia está em boas mãos agora. Estamos cuidando dela." Eu vi Sofia pela janela, sentada no sofá da sala. Ela estava tão quieta, com as mãos no colo, olhando para o chão. Tentei acenar, mas ela não levantou a cabeça. Algo dentro de mim, mesmo tão pequena, sabia que aquilo não estava certo. Fevereiro chegou e, com ele, a notícia que partiu nosso coração. Sofia tinha sumido. Tia Lúcia disse à polícia que, quando voltou para casa, a menina não estava mais lá. Ela chorava. Dizia que não sabia de nada, que talvez Sofia tivesse fugido. Mas como uma criança de 6 anos fugiria sem deixar rastros? A polícia investigou, mas não encontrou nada. Nenhuma pista, nenhum sinal de arrombamento. Era como se Sofia tivesse evaporado. A família estava em pedaços. Minha mãe passava noites sem dormir, tentando entender o que tinha acontecido. Ela culpava tia Lúcia, dizia que ela nunca deveria ter deixado Sofia sozinha. Mas tia Lúcia tinha respostas para tudo. Eu estava na cidade, comprando mantimentos. Sofia estava dormindo. Quando voltei, ela não estava mais lá. Suas desculpas eram tão bem ensaiadas que, por um tempo, algumas pessoas acreditaram. Eu, com meus 6 anos, não entendia tudo, mas sentia um vazio. Sonhava com Sofia quase todas as noites, correndo pelo bosque, mas sempre que eu tentava alcançá-la, ela desaparecia entre as árvores. Acordava chorando e minha mãe me abraçava, dizendo que tudo ia ficar bem, mas eu sabia que não ia. 2 meses depois, uma denúncia anônima levou a polícia a um sítio isolado, a quilômetros da cidade. O que encontraram lá era algo que ninguém, nem nos piores pesadelos, poderia imaginar. A casa era um cenário de horror. Ossos humanos espalhados pelo chão, instrumentos de tortura enferrujados, livros com símbolos estranhos e papéis cheios de anotações que pareciam delírios. Havia fotos instantâneas, daquelas que saem na hora, mostrando rituais que fizeram os policiais mais experientes sentirem náuseas. E então, o pior. Entre os documentos, havia relatos detalhados de sacrifícios. Um deles descrevia, com uma frieza aterradora, como tia Lúcia entregou Sofia para a seita. Ela mesma a levou, segundo os papéis, como uma oferenda para a luz eterna. As fotos confirmavam. Tia Lúcia, com um olhar vazio, segurando a mão de Sofia, que parecia apavorada. Minha prima, minha melhor amiga, foi traída pela própria mãe. Quando a polícia a encontrou, tia Lúcia não negou nada. Pelo contrário, ela sorria, como se estivesse orgulhosa. Eu dei a ela um propósito maior, disse, segundo os relatos do interrogatório. Vocês não entendem. A luz vai nos salvar. Minha mãe, que foi vê-la na delegacia, disse que não reconheceu a irmã. O rosto dela estava diferente, como se algo dentro dela tivesse morrido há muito tempo. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam os de um animal acuado. Tia Lúcia foi internada num hospital psiquiátrico para avaliação, mas os médicos concluíram que ela estava plenamente consciente de seus atos. Ela foi julgada e condenada à prisão em regime fechado, onde está até hoje. A seita, ou o que restou dela, foi desmantelada, mas muitos membros desapareceram antes que a polícia pudesse alcançá-los. Até hoje, não sabemos tudo o que aconteceu, nem por que tia Lúcia fez o que fez. Minha mãe tentou descobrir se havia alguma explicação. Ela conversou com uma das moças de branco, que também foi presa. A mulher disse que tia Lúcia estava quebrada depois da morte do tio Eduardo e que a seita prometeu a ela paz, um propósito, uma maneira de transcender a dor. Eles a manipularam, exploraram sua fragilidade, até que ela não fosse mais ela mesma. Mas para mim, isso não explica tudo. Como uma mãe entrega sua própria filha? Como alguém apaga o amor assim? Eu cresci com essa história como uma sombra,
Perdi minha prima, minha tia e uma parte da minha infância. Hoje, trabalho como psicóloga, talvez porque quero entender o que leva uma mente a se perder tanto. Ainda visito o túmulo de Sofia, onde colocamos uma lápide com seu nome, mesmo sem um corpo para enterrar. Levo flores e falo com ela como se ela pudesse me ouvir. A verdade é que nunca teremos todas as respostas. Talvez tia Lúcia tenha sido vítima de sua própria dor, manipulada por pessoas cruéis. Talvez ela sempre tenha tido algo sombrio dentro dela, esperando para emergir. O que sei é que o vazio que Sofia deixou nunca será preenchido e que o horror do que aconteceu vai me acompanhar para sempre. Se há uma lição nisso tudo, é que devemos estar atentos. As pessoas que nos cercam, aos sinais que ignoramos, às promessas que parecem boas demais para serem verdade. Porque às vezes o monstro não vem de fora, ele já está entre nós, esperando o momento certo para se revelar. E assim, viajantes, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo além da realidade. Essas histórias nos lembram como o desconhecido pode ser ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, e como a mente humana é um labirinto cheio de sombras. Espero que vocês tenham sentido aquele arrepio na espinha e que levem essas reflexões com vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e comentar o que acharam, ou até mesmo dividir seus próprios relatos. Os links para minhas redes sociais, Spotify e o e-mail para envio de histórias estão na descrição. Até a próxima, mantenham os olhos abertos e a mente alerta, porque o que está além da realidade está sempre à espreita. Um beijo no coração e até breve.